Boa noite a todos. É um gosto estar aqui convosco e gostava de vos falar sobre as boas notícias de Deus. As boas notícias da Palavra de Deus, em particular a mensagem do Evangelho que quer salvar a todos. E por isso mesmo o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados, para satisfazer a justiça de Deus. Essas notícias são para todos. São para todos, mas também vamos ver que não são para todos. Vamos ver para que é que são as boas notícias de Deus. Eu penso que vocês vão compreender porque é que eu digo que as boas notícias de Deus não são para todos. Vou falar de vários grupos de pessoas que a Palavra de Deus diz que há boas notícias para eles. Há uma palavra de ânimo, há uma palavra de salvação para algumas pessoas, mas não para todas. Por exemplo, há boas notícias para os doentes. Há boas notícias para os doentes. Por exemplo, há uma pessoa doente, uma pessoa manca, coxa, que a Bíblia fala, que é o Mefibosete. E quando o Mefibosete vem à presença de Davi, o que é que ele começa logo por dizer? As primeiras palavras de Davi: não temas. Está aqui a apresentação, para quem são as boas notícias de Deus. E o primeiro grupo de pessoas é de facto os doentes. E então temos aqui o Mefibosete, para quem havia uma palavra de ânimo, uma palavra de... Não naquele momento era uma palavra de salvação. Temos também Isaías 53, podes ir passando, Francisco. Temos em Isaías 53 que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Há boas notícias para os doentes. Na passagem seguinte, Lucas 14, é quando o Senhor quis fazer uma grande ceia e algumas pessoas se escusaram, disseram: eu não posso ir porque casei, e, portanto não posso ir. Outro tinha comprado um terreno e precisava de ir ver. Outro tinha comprado 5 juntas de bois e queria experimentá-las. Então o que é que o Senhor diz? Em Lucas 14, 21... E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, e mancos, e cegos. E depois diz: porque vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Há boas notícias para os pobres, para os aleijados, para os mancos e para os cegos. Mas sabem para que é que não há boas notícias? Porque o Senhor não veio para esses. Mateus 9,12. Que não precisam de médico. Quem? Quem é que não precisa de médico? Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Por isso, há boas notícias para os doentes, mas não para os sãos. Para os sãos, para os que acham que estão bem, para esses não há boas notícias. Só há boas notícias de Deus para aqueles que reconhecem a sua enfermidade. E a enfermidade aqui é o pecado. Quem acha que está bem? As boas notícias não são para esses. Há um outro grupo que eu vou falar, mas não está aqui. Não está aqui porque estão sempre a aparecer grupos. Eu comecei com 7. Hoje de manhã falei deste tema numa outra igreja e levava 12. Mas já rapidamente arranjei 14 e agora já vai em 15. Há um grupo de pessoas também para quem há boas notícias. Para os indignos. Para os indignos há boas notícias. Pai, perante o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O filho pródigo reconheceu a sua indignidade. E mesmo o homem, em Lucas 7, a Bíblia, eu não vou pedir desculpa, mas vou explicar-vos. Eu tenho muitas passagens para ler, mesmo muitas. E se calhar não vou poder acompanhar, mas espero que confiem e possam ir acompanhando-se na medida do possível. Há uma pessoa de quem o povo dizia: sim, ele é digno. Mas ele próprio, quando vai falar com o Senhor, diz: eu não sou digno. Quem era?
o centurião de Cafarnaum, porque ele tinha um servo doente, e em Lucas 7,4 nós lemos: ele é digno de que lhe concedas isto. Dizia o povo: ele é digno. Mas quando ele vai ter com o Senhor, ele diz, o Senhor vinha ter com ele, mas ele enviou uns amigos dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ou seja, este homem percebia que não era digno. Aqueles que se acham dignos de um especial favor de Deus, para esses não há boas notícias. Há boas notícias para os doentes, há boas notícias para os indignos, não há boas notícias para os sãos, não há boas notícias para os dignos. E quando quero dizer sãos, dignos e outras pessoas que eu vou dizer, eu quero dizer aqueles que acham que por si mesmos são capazes de. Vamos ver outro grupo. Há boas notícias para os fracos. Há boas notícias para os fracos. Romanos 5,8, estando nós ainda fracos. Romanos 5,8. Tem lá em Romanos 5 é uma passagem muito curiosa. Tem vários grupos de pessoas nos quais nós nos devemos incluir. Romanos 5,6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Lá está outro grupo. E depois no versículo 8 fala dos pecadores. E depois no 10 fala dos inimigos. Ou seja, grupos nas quais pouca gente se quer incluir. Mas é para esses que há boas notícias. 1 Coríntios 1,27, que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Mas temos também aqui o apóstolo Paulo, o Senhor diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo depois diz: quando estou fraco, então sou forte. Mas a Bíblia aqui, segundo o livro das Crónicas 26, fala-nos de um bom rei, que foi o rei Uzias, e que diz, desde a dada altura, ele era um engenheiro, por assim dizer. Criou muitas obras de invenção, coisas espetaculares para a época. E diz que o Senhor o ajudou muito. Sabem até quando? Até que se tornou forte. Quando ele se tornou forte, foi a ruína dele, porque a seguir ele quis fazer coisas que lhe estavam vedadas enquanto rei. Só eram aceitáveis para os sacerdotes. Por isso há boas notícias para os fracos, não para os fortes. Outro grupo de pessoas. Há boas notícias para os loucos. Para aqueles que não são sábios aos olhos deste mundo. Para os pouco inteligentes. Aqui esta passagem não tem tempo para ler toda, mas é quando Paulo fala porque a palavra da cruz é loucura para os que parecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E depois, no versículo 26, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aqui também nós lemos em 1 Coríntios 3,9, lemos 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Mateus 11:25, lemos: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Há boas notícias para os que não se acham muito sábios. Salmo 119, 130, o entendimento das tuas palavras dá... conhecimento das tuas palavras dá entendimento aos simples. Atos 26, Paulo é acusado de ser louco. Romanos 11:22, o que é que diz aqui? Dizendo-se: sábios tornaram-se loucos. Há muitos por esse mundo fora que são muito sábios segundo os homens, mas são loucos. É esses onde o Senhor vai dizer, como aquele homem que era sábio do ponto de vista humano, tinha muitos bens,
E o que é que ele ia fazer? Já estava a fazer projetos para o futuro. E ia fazer o quê? Ia deitar abaixo os celeiros que tinha, ia fazer os celeiros maiores. E o Senhor vê aqueles planos dele e diz: ora bem, aqui está um homem sábio, um homem que está a fazer planos para o futuro. O que é que ele diz? Louco, hoje perderam a tua alma. Mas do ponto de vista humano aquilo é sábio. Mas ele está a fazer aqueles planos sem Deus. Provérbios 26, 12. Eu gosto desta passagem. Não estou a recordar. Já viste um homem sábio? Tens visto um homem que é sábio aos teus próprios olhos? Maior esperança há num tolo do que nele. Há mais esperança para o homem que reconhece que não é muito inteligente do que para aquele que acha que é muito inteligente. Isaías 5:21, penso que a ideia é mais ou menos a mesma. Deixem só ver aqui rapidamente. E quero dizer-vos que nunca ninguém ficou privado da salvação por ser pouco inteligente. Porque o plano da salvação de Deus não é preciso ser muito inteligente para entender. Só que quem for muito sábio do ponto de vista humano é capaz de rejeitar. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Isaías 5:21. Ou seja, há boas notícias para os pouco inteligentes, mas não há boas notícias para os sábios. Porque muita gente se perdeu por causa destas coisas todas, aparentemente boas. Mas cada um deve reconhecer que está no grupo dos doentes, dos indignos, e já me esqueci de alguns, mas hoje no fim nós vamos vê-los todos. Outro grupo, há boas notícias para os pobres, portanto tenham bom ânimo. Há boas notícias para todos nós, para todos os pobres. Lucas 4:18. Quando o Senhor vai à sinagoga e começa a ler o livro da lei, ele lê esta passagem: que eu fui enviado para evangelizar os pobres. Lucas 6:20, é melhor vermos Lucas 6:20. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Esta passagem de 2 Coríntios 8:9, para que pela sua pobreza, o Senhor sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza, nós, que éramos pobres, pudéssemos enriquecer. Marcos 10, 17 e 18. É aquela passagem do mancebo rico, que se perdeu. Porquê? Por ser rico e por ter a sua... Não é por ser rico, era porque tinha o seu coração nas riquezas. Lá está. A Bíblia não fala de ninguém que se tenha perdido por ser pobre. Olha, não tens dinheiro que chegue para ser salvo. Mas muita gente se perdeu. Porquê? Por ser rica e por ter o seu coração nessas coisas. Mais outro grupo, para quem há boas notícias, para os desprezados. Há boas notícias para os desprezados, para os que o mundo não valoriza. Lucas 4:18. Nós já citei que ele me enviou a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Há boas notícias para este. Esta passagem é Ana que diz que o Senhor levanta o que está... Deixem-me ver rapidamente. É Ana quando descobre, quando sabe que vai ser mãe. 2:8. O Senhor levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Esta outra passagem é parecida. 1 Coríntios 1:27 e 28. Deus escolheu as coisas fracas, as coisas vis, as coisas que aparentemente são de pouco valor. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar a expressão. Ou seja, há boas notícias para os que são desprezados, mas para aqueles que se acham em grande honra, para esses não há boas notícias. Há boas notícias para os humildes,
Depois tive aqui alguns problemas a fazer a apresentação e esqueci-me de pôr isto na ordem correta. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lucas 14, 11: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 5,5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmo 37, 11. Se fôssemos a ler estas passagens todas uma a uma, estávamos aqui bastante mais tempo. E eu sei que tenho fama e proveito de me alongar, portanto eu quero ver se hoje consigo ser um pouco mais célere. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ou seja, há boas notícias para os humildes, mas não para os soberbos. Porque para irmos à presença do Senhor temos de ir com uma postura de humildade. Nós já vamos falar disso daqui a bocadinho, mas já há um exemplo muito claro, um exemplo de uma história que o Senhor conta. Eu não creio que fosse uma parábola, do fariseu e do publicano, em que há um que vai com um coração altivo perante Deus. O fariseu diz: Senhor, eu te dou graças porque não sou como aquele publicano, eu faço isto e aquilo outro, faço uma série de coisas. Só lhe faltou dizer: Deus, tu é que devias dar graças por eu estar do teu lado. Só faltou dizer isso. E o outro, o publicano, reconhecia que era um pecador, foi com uma postura humilde. Quem é que desceu para a sua casa justificado? Foi o que foi com um coração humilde. Apetece-me dizer que houve um que foi à presença de Deus justo e saiu perdido. E houve um que foi perante o Senhor perdido e desceu para a sua casa justificado. E faz toda a diferença a maneira como as pessoas se veem perante Deus. Mais outro grupo. Há boas notícias para os que estão longe. Efésios 3, Efésios 2. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E depois no versículo 17: e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Ou seja, há boas notícias para aqueles que reconhecem que estão longe de Deus. E há um canto que eu gosto bastante, que a primeira palavra é longe. A primeira palavra da primeira estrofe é longe. E a primeira palavra da segunda estrofe é perto. Longe andava do meu Deus, não é? É necessário percebermos que estamos longe de Deus. Estamos muito longe dos padrões de Deus. Mas há alguns que se acham perto. Acham que devem estar lá quase. Eu já ando aqui a trabalhar para me aproximar de Deus, que Deus está perto. Mas não. Alguém que tenta aproximar-se de Deus por si mesmo é como aquela pessoa que tenta atravessar um rio de barco, rema e nunca sai do mesmo sítio. Porquê? Porque o barco está preso ao cais. Pode andar ali, andar e não consegue. Pensa que está perto, mas está longe. E há boas notícias para os que reconhecem que estão longe. Há boas notícias para os cativos, para os que estão presos. Penso que é novamente Lucas 4, nós lemos há um bocadinho, que é para libertar os cativos. O Senhor veio para libertar os cativos. Mas sabe uma coisa, o Senhor teve uma conversa com os fariseus do seu tempo, em que ele dizia, esta passagem é muito interessante, em João 8, o Senhor diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se depois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja,
A perdição destas pessoas era não perceberem que estavam escravos do pecado. Achavam que eram livres. E quem acha que está livre, quem acha que não está preso a nada, está bem preso. O diabo é que os enganou, para que eles não pensem que têm liberdade. Mas na verdade são escravos do pecado. Há boas notícias para os inimigos. Para os que se reconhecem que são inimigos. Nós, ainda há bocadinho eu falei dessa passagem em Romanos 5, Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em Efésios 2:16, fala-nos das inimizades. Penso que é aí, Efésios 2:16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus num corpo, matando com ela as inimizades. Alguns poderão dizer, mas eu estou bem com Deus. Eu não sou. Para que matar as inimizades? A atitude de alguns é esta. Acham que não estão mal com Deus. Acham que estão muito bem com Deus. Como este homem de Juízes 17. Não, esta passagem tem em Colossenses. Colossenses mas é mais ou menos a mesma ideia. De Colossenses e Efésios são epístolas muito parecidas. Têm os mesmos temas, muitas vezes. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Lá está. A ideia do Senhor não é que nós sejamos sempre inimigos de Deus. É quando reconhecemos que somos inimigos de Deus, que somos doentes, que somos fracos, que somos ímpios, que somos inimigos, aí Deus pode fazer alguma coisa quanto a nós. Mas não nos deixa assim. Juízes 17:13. Eu já vos falei deste homem há muito, muito tempo. É aquela história no final do livro de Juízes, a penúltima história do livro de Juízes, já depois de Sansão, em que fala de um homem que a sua família tinha-se desligado do culto verdadeiro ao Deus verdadeiro, e a dada altura ele faz duas imagens, uma de escultura e uma de fundição, para ter lá em casa, e ele está a fazer aquilo tudo mal. Está a fazer tudo mal porque Deus condena a idolatria. Ele ainda por cima põe lá a servir como sacerdote primeiro o seu filho e depois um levita. E ele está a fazer tudo mal, do princípio ao fim, não se aproveita nada. Dos 10 mandamentos, eu acho que ele quebrou 7 naquele episódio. Quebrou 7 mandamentos dos 10. Só lhe faltou matar, adulterar e guardar o sábado. A não ser que tenha feito aquilo no sábado. De resto, quebrou-os todos. E sabem o que é que ele dizia? Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Ele achava que estava muito bem com Deus. E a tragédia de muita gente é acharem que estão bem com Deus, como estão. Mas sabem uma coisa? Se as pessoas estivessem de facto bem com Deus, fossem amigas de Deus, para que é que o Senhor Jesus Cristo precisava ter vindo a este mundo? Se as pessoas por elas mesmas podem granjear a amizade com Deus, o Senhor veio cá fazer o quê? Há boas notícias também para quem? Para os ímpios. Para os ímpios. Quem diria, não é? Até para os ímpios há boas notícias. Há aquilo que não pratica. Aqui não é essa passagem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Diz Ezequiel 33:11. Deus não tem prazer. Mas antes que se converta. Deus ama o ímpio, mas não quer que ele permaneça ímpio. Esta de Romanos 4:5. Há aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica quem? Os melhores? Os que são um bocadinho melhores do que os outros? Não, justifica o ímpio. Aquele que reconhece que é ímpio, aquele que reconhece que é indigno da salvação de Deus. Em Romanos 5:6, lemos que, por Cristo, estando nós ainda fracos, morreu o seu tempo por quem? Pelos ímpios. Não há boas notícias para aqueles que
se acham bons. Recordemos que não necessitam de médico os sãos, mas os doentes. Há boas notícias para os que não praticam. Ainda agora disse essa passagem. Há aquele que não pratica, mas crê, a sua fé, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas sabem uma coisa? É verdade que não vem das boas obras. Mas sabem o que é que diz o versículo 10? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não é preciso praticar para sermos salvos, porque Deus justifica aquele que não pratica, mas não é natural que se permaneça assim. Tito 3,5 diz que não é pelas nossas obras de justiça, mas sim pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos salvou. Ou seja, há boas notícias para aqueles que não praticam para agradar a Deus, mas não há boas notícias para aqueles que procuram fazer para ganhar a sua salvação. Para esses não há. Porque sabem uma coisa? Há pessoas que vão apanhar, direi mesmo, a desilusão das suas vidas. Quando partirem deste mundo e se apresentarem na presença de Deus, sabem com quê? Com trapos de imundícia. Aqueles trapos de imundícia, viu quando eu falo de trapos de imundícia, é aqueles panos ou trapos que os leprosos usavam por à volta das suas chagas podres. E a palavra de Deus diz que as nossas obras, as obras de justiça daquele que está perdido, é como trapos de imundícia. E há pessoas que vão aparecer na presença de Deus, figurativamente, não é? Com uma bandeja cheia de trapos de imundícia, a pensar que estão a dar uma grande coisa. É quase como quando um cão desenterra qualquer coisa no terreno e depois traz à beira do dono, pensar que traz uma grande coisa, ou quando traz um animal morto, pensa que traz uma grande coisa. Nós não queremos aquilo para nada, porque ele não tem noção daquilo que nós valorizamos. Claro que valorizamos um cão que apanha um animal inconveniente, sim, mas já a maneira como algumas pessoas vão a Deus trazem, a pensar que estão a trazer uma grande coisa e não trazem nada de jeito. Há boas notícias para os injustos, não é? 1 Pedro 3,18, que o Senhor Jesus Cristo padeceu, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Lucas 5,32. Pois não sei esta de cor, são muitas passagens. 5,32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Porque isto é quando o Senhor chama Mateus para ser um dos seus discípulos, e depois ele fez um grande banquete em casa dele. Mateus fez uma grande banquete em casa dele. E depois os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis como publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Porque são justos, eles precisam de quê? Não precisam de mim. Os que se acham justos aos seus próprios olhos não precisam de um Salvador. Eu até diria, aquele provérbio que eu li há pouco: tens visto alguém que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança há no louco do que nele? Eu diria: tens visto alguém que é justo aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um pecador do que para ele. Lucas 15:7. O Senhor diz: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E sabem quem são os 99 justos que não necessitam de arrependimento? Eu se calhar vou arruinar uma das vossas memórias de infância.
Ainda hoje falava de manhã sobre isto e falei deste livro, do Cordeirinho Preto, e alguém tinha lá e deu-me. Alguns lembrar-se-ão, alguns os que tiveram o privilégio de nascer num lar cristão, certamente viram isto na sua... O Alexandre está a reconhecer, não? Não está? Não? Mas eu lembro perfeitamente disto. Que é a história do Cordeirinho Preto, que se desviou do rebanho, depois o pastor vai lá buscá-lo. A parábola da ovelha perdida não diz isso. A parábola da ovelha perdida diz que as 99 ovelhas ficaram onde? No curral? No curral é o que diz o cântico e o que diz a tradição cristã. Deixou-os no deserto. Porque os 99 justos não são os salvos. Os 99 justos do que o Senhor fala ali, porque aquilo vem no seguimento, uma vez mais, daqueles fariseus que criticavam o Senhor por se dar com os pecadores. E ele conta essa história. Conta a história da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. É a parábola tripla de Lucas 15. E é nesse sentido que ele diz: os 99 justos que não decidem do arrependimento são os 99 que se acham que estão bem e que não precisam da salvação de Deus. Deus não veio para esses. Deus veio para salvar. Quem? Quem é que veio para salvar? Vamos ver daqui um bocadinho. Que Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. Porque os justos, esses já estão bem. Não estão? Não estão, mas já estão que estão. Lucas 18. Estou dentro do tempo, estejam descansados. Lucas 18, 9 a 14. É a história do fariseu e do publicano. Não, aqui diz mesmo que é uma parábola, não estava bem recordado. O rico e o Lázaro é que não diz que é parábola, e esta senhora diz. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores e injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes da semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Ou seja, há boas notícias para os injustos. Não há boas notícias para os 99 justos que não necessitam de arrependimento. Até pelo seguinte: acham que a proporção há um perdido e 99 que estão salvos? Não. É muito mais realista dizer que em cada 100 há um que compreende, que reconhece a sua necessidade da salvação. Os outros acham que estão bem. Criam um Deus à sua imagem e semelhança e criam a sua própria religião. Um bocado como o Mica, que criou a sua própria religião. E estava bem, acha que estava muito bem. Porque a verdade do Evangelho deve incomodar-nos. Não deve fazer-nos sentir bem. A verdade do Evangelho deve levar-nos a reconhecer que estamos sempre nestes grupos para os quais há boas notícias. E Deus quer muito que nós compreendamos que nos encontramos nestes grupos e não nestes outros que depois aparece aqui, dos justos, dos ricos, dos sãos. Havia até falar nos ricos, havia aquela igreja que achava que era rica. O Senhor tem de dizer: tu és pobre, miserável, roto, cego, nu. Há boas notícias para os perdidos. Porquê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Que se havia perdido. É o que diz esta passagem. Isto é depois da história de Zaqueu, da sua interação com Zaqueu. Em Isaías 53:6, todos nós nos desgarramos como ovelhas. Estamos todos perdidos. Ezequiel 34:16. A perdida, eu vou ler o versículo 15: eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei,
e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Aquilo novamente fala daqueles grupos, né? Da doente, da fraca, mas para a gorda e a forte. Isto não é, graças a Deus, acho que o Senhor não está a falar contra os gordos e contra os fortes, mas a ideia é aqueles que acham que estão bem. Eu estou bem, o Senhor não nos vai fazer nada. O Senhor só pode fazer alguma coisa por aqueles que se reconhecem que estão perdidos. Os estão salvos, estão salvos. Os que acham que estão bem. Mas o Senhor veio para os que estão perdidos. E por fim, o Senhor veio para os que, há boas notícias, para os pecadores. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque é muito importante nós tornarmos esta questão pessoal. Porque muita gente gosta de dizer que Jesus morreu por todos. Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu não digo dos quais o apóstolo Paulo era o principal. Não, eu sou o principal. Eu sou o mais indigno. Já agora, falar dos dignos e dos indignos, o apóstolo Paulo dizia que não era digno de ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja. Romanos 5:8, Deus mostra o seu amor por connosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Lucas 5:32, imaginem, como algumas crianças e alguns adultos, que para procurar uma passagem tinham de ir aqui ao índice, nunca mais nos safávamos. Lucas 5:32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E Lucas 15:7, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não decidam de arrependimento. E Lucas 18:13 é novamente: tem misericórdia de mim, pecador. Não há boas notícias para os santos. Há boas notícias para os pecadores. Para os santos, para os que se acham bons, não há. As boas notícias, então, há boas notícias para os doentes, não há boas notícias para os sãos. Para os fracos, não para os fortes. Para os loucos, não para os sábios. Para os pobres, não para os ricos. Para os desprezados, mas não para os honrados. Para os humildes, não para os orgulhosos. Para os que estão longe, mas não para os que estão perto. Para os cativos, mas não para os que estão livres. Para os inimigos, não para os que são amigos. Para os ímpios, não para os piedosos. Para os que não praticam e não para os que praticam. Há boas notícias para os injustos, não para os justos. Para os perdidos, não para os salvos. E para os pecadores, e não para os santos. Isto é a mesma coisa. Há uma pessoa na palavra de Deus que está nestes dois grupos. Numa fase da sua vida, ele estava naquele grupo dali. Mas houve uma altura que depois até mudou de nome, mudou de vida e mudou de nome, passou a estar neste grupo. Quem é? Saulo. Então vamos ver. Saulo, nós lemos em Filipenses 3, em que ele diz que era fariseu de fariseus, circuncidado ao 8º dia, aquelas coisas todas que ele tinha, preenchia todos os requisitos. E o que é que ele estava? Estava perdido. Mas foi quando ele percebeu que é o principal dos pecadores, aí Deus pôde fazer alguma coisa contra ele. O desejo de Deus é que todo homem reconheça que está nestes grupos, em todos estes grupos que estão aqui do lado esquerdo, dos doentes, fracos, dos cativos, dos inimigos, dos perdidos, dos pecadores. E vai ele, reconheça a sua incapacidade, e vai ele. E depois vai tornar-se tudo aquilo que ali está. O orgulhosos não é o melhor termo, mas Deus vai exaltar. Mas Deus torna-nos tudo aquilo. Deus vai tornar-nos saudáveis espiritualmente, fortes. Quando sou fraco, então sou forte. Vai tornar-nos sábios, ricos, honrados. Vai exaltar-nos. Vai levar-nos para perto. Vamos ter verdadeira liberdade. Vamos ser amigos de Deus. Vamos querer viver em piedade. E vamos praticar as boas obras. E vamos ser chamados justos.
seremos salvos e seremos santificados em Cristo Jesus. É isto que Deus quer fazer com todos. Então, alegremos pelas suas boas notícias. Quem é que quer boas notícias? Tem de ir para aquele grupo da esquerda. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que nos faça compreender esta mensagem que é tão simples, mas que humilha o homem. O homem tem de saber colocar no devido lugar e não ser presunçoso, não ser orgulhoso. Porquê? Porque Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Que o Senhor nos abençoe.